Gálatas capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Amém, amados? Quem crê que esta é uma palavra, este é um versículo que está aqui e que o Senhor preparou, não para que você saiba apenas o que aconteceu lá naquele tempo dos Gálatas, no tempo do apóstolo Paulo, mas especialmente para aquilo que está acontecendo na nossa vida hoje. Quem crê assim, faz um sinal, por favor. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor, glórias e aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Aleluias. Os amados podem sentar-se. Meus queridos, hoje eu sou levado pelo Espírito a falar de insensatez e fascínio. Isto porque, preste bem atenção nisso, porque são causas de aprisionamento, causas de sofrimento, causas de desesperança, de derrota na vida de muita gente, mas, em especial, na vida daqueles que já creem. Observe que esta carta foi escrita à igreja dos Gálatas. É uma carta que está diretamente relacionada à nossa vida, ao que acontece conosco hoje. Se aconteceu lá com os Gálatas, no tempo do apóstolo Paulo, creia, meu irmão, acontece hoje sim. E por se tratar de ações malignas no meio da igreja, então você pode pensar também que estas ações, quando se tratam de ações malignas, elas, com o passar do tempo, só se aperfeiçoam. Então veja, o apóstolo Paulo chama os Gálatas de insensatos. Por quê? Por que ele fez isso? Vamos ver na própria palavra. Olha o que diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem vos fascinou a vós? Então, imaginem que essa insensatez que o apóstolo Paulo lança sobre os Gálatas, como um adjetivo ruim para eles, está relacionado a não obedecer à verdade. Então, o motivo pelo qual eles eram insensatos está aí no versículo, e de uma forma muito clara: eles deixaram de obedecer à verdade. Qual verdade? A verdade que o apóstolo Paulo, quando fundou esta igreja, em sua primeira viagem missionária, havia revelado a eles. Então podem pensar assim, que quando o apóstolo Paulo esteve lá na Galácia, reunindo aqueles irmãos, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, muitos creram na verdade pregada pelo apóstolo. É possível que a gente pense hoje no que aconteceu naquele tempo: gente ouvindo o evangelho, gente sendo tocado pelo jeito de falar do apóstolo, não, pelo mover, pela ação do Espírito Santo, que junto com aquelas palavras de Paulo, tocavam o coração daquelas pessoas, e faziam com que eles então, imediatamente recebessem uma verdade que mudaria suas vidas.
É a mesma coisa que acontece no nosso tempo. Com cada um que está aqui, num dado momento da vida, aconteceu a mesma coisa, ou está acontecendo agora. Você ouve a palavra da verdade, você ouve a respeito do Senhor Jesus Cristo, e esta é a verdade. Ele próprio se define como sendo o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é outra, senão o próprio Senhor Jesus Cristo, e obviamente a sua palavra, a palavra de Deus, essa que é a verdade. Observem que ele pregou do modo como está nesse versículo. Lá no final você entende isso. Ele diz: vejam, quem é que está impedindo, quem é que está tirando vocês da verdade que eu preguei, que não é outra? E vocês não só ouviram isso, mas os olhos de vocês viram. Os Gálatas tinham algo que nós não temos. Nós não vimos fisicamente o Senhor Jesus crucificado, mas poucos anos depois da crucificação, ainda existiam naquele lugar gente que havia visto o Senhor Jesus crucificado com os seus próprios olhos, e ainda que não tivessem visto, a pregação não era outra a não ser esta. E se Paulo pregava que Jesus havia sido crucificado por conta dos nossos pecados, a mensagem principal não era outra a não ser: irmãos, aquilo tudo que aconteceu lá, aquela cena horrível que vocês viram, tem um motivo, teve uma causa, que muitos de vocês aqui não entendem. Ele estava falando, em geral, com os judeus. Ele estava falando com muita gente que tinha o mesmo Deus como Deus, mas não a mesma crença. Judeus tinham como base da fé deles a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, especialmente na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual é o Deus apresentado lá? O Deus Jeová, o mesmo Deus que o nosso. Mas quando Jesus Cristo vem, cumprindo um plano do próprio Deus para a salvação da humanidade, então muitos judeus tinham dificuldade para crer. Muitos preferiram continuar naquele caminho de fé que eles já tinham. Notem que hoje não é diferente. Quantos de nós aqui começamos a nossa vida religiosa numa outra crença, e a gente dizia: Deus é um só, Deus é o mesmo. Sim, Deus pode ser o mesmo, mas nós é que somos diferentes uns dos outros. Era muito diferente aquele judeu que ouvia a pregação do apóstolo Paulo e aceitava Jesus como Salvador, e recebia aquilo no interior dele como uma crença verdadeira. Aquilo transformava a vida dele. Ele já não era mais um pagão, ele já não era mais um ímpio qualquer que seria destinado ao inferno, mas ele passaria a ter, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, com seu sangue derramado na cruz do Calvário, o perdão daqueles pecados. Então eles seriam muito diferentes. E essa era a pregação. Não era uma coisa do tipo: vem para cá que vocês vão enriquecer, vem para cá que você vai ter todos os teus problemas resolvidos, vem para cá que você vai encontrar aquilo que na vida, no teu mundo secular, você nunca encontrou. Não, a pregação não era essa, amados. Eu penso que o apóstolo Paulo não tinha nem tempo para ficar falando dessas coisas. E nisto nós vemos uma certa diferença. Hoje tem muito disso. Hoje tem muita coisa que atrai e não é exatamente a verdade. Então, ali estava o apóstolo chamando a atenção daquela igreja. A pergunta é clara: insensatos, quem é que vos fascinou? Então é muito importante a gente pensar, amados, que a insensatez, o que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem bom senso, é uma pessoa sem juízo, é um miolo mole. Quem me entendeu, faz um sinal assim: miolo mole.
que se deixa levar por qualquer coisa, não tem convicção plena daquilo que ele mesmo recebe em seu coração. Isso é ser um insensato. É aquela pessoa que toma decisões precipitadas, aquela pessoa que não pensa bem nas consequências, não só religiosas, mas consequências sociais, financeiras até, daquilo que está fazendo. Isso é ser um insensato. E creio que foi com uma certa dor no coração que o apóstolo Paulo estava se dirigindo àquele grupo de irmãos que ele amava tanto, que ele conhecia, e muito bem, sabia muito da história deles, esteve com eles, participou da vida deles. E agora ele está dizendo: oh, irmãos, oh, Gálatas, como vocês estão sendo insensatos. Por quê? Porque estavam abandonando, estavam se afastando da verdade. Será que isso acontece hoje, irmãos? Podem ter certeza que sim. Não é diferente. Se por um lado a insensatez pode ser algo que acontece hoje do mesmo modo, já no que diz respeito à fascinação, hoje eu posso afirmar, existem muito mais alternativas, muito mais opções, muito mais ofertas que são feitas para fascinar as pessoas, mas eu quero ser mais específico, para fascinar os crentes, para fascinar aqueles que já ouviram a palavra, aqueles que já receberam pelo Espírito Santo a capacitação para crer, aquele que sabe que a palavra de Deus é a verdade, aquele que sabe que ela é infalível, mas tantas vezes está sendo fascinado por alguma coisa. O que é uma fascinação? O que é um fascínio? Você já sabe, é uma atração, é algo irresistível, é algo que toma a tua atenção, é aquilo que faz você gastar o seu tempo com isso. É coisa gostosa. A fascinação nem sempre é ruim. Por exemplo, estar fascinado pela tua família, isso não é um pecado, é uma coisa boa. Estar fascinado pela palavra, fascinado por Jesus, é coisa boa, não é, irmãos? Mas no caso aqui, um fascínio que afasta a pessoa da verdade, não é um fascínio bom, não. Não é um fascínio positivo, não. E aí eu vou dizer a consequência. A consequência de se afastar da verdade é uma prisão. Prisão de portas abertas. Não é exatamente aquela em que alguém está fechado, mas é aquela que, podendo andar para todos os lados e podendo escolher o caminho que vai seguir, escolher aquilo que vai fazer livremente. É livre no que pode fazer, mas é preso na alma, é preso no espírito. Por isso a gente vê vidas amarradas, vidas que prosperam de um lado, mas em muitas áreas de suas vidas, se não todas, ele se encontra travado. Por isso que muitas vezes nada dá certo. E aí a gente ouve coisas como do tipo: filho de pobre não tem sorte, né? O pão do pobre, quando cai, cai com a manteiga virada para baixo. Quem já ouviu isso? Eu fiquei pensando nesse negócio da manteiga, irmãos, e fiquei falando assim, mas o rico também, quando o pão cai,
ele vai perder a manteiga de todo jeito, porque rico passa manteiga dos dois lados. Isso é muito importante, não esqueçam disso, viu? Ai, Jesus, como é que pode, né? Mas então, aí fica falando, mas eu sou azarado mesmo, eu nasci para ser desse jeito. Irmãos, isso não é explicação. O que você precisa entender é algo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, é muito conhecido, mas também muito distorcido. E a gente vai ter que lembrar disso dessa noite. Então vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30. Já está na tela. Jesus estava fazendo uma pregação. Jesus estava ensinando muita coisa para muita gente. Quando ele termina de fazer a sua pregação, tem aí o que você vai ver agora. Dizendo ele quem? Jesus. Dizendo Jesus essas coisas, que coisas? As coisas que estão escritas lá nos versículos anteriores. Uma pregação. Aí, muitos creram nele. Porque a palavra diz que muitos creram e não todos, obviamente é porque nem todos creram. Isso acontece hoje? Sim ou não, Robertinho? Acontece. A palavra do Senhor vem para todos, mas todos creem? Não. Não. Eu mesmo fiquei sem crer, irmãos, muitas vezes. Sabe, os homens falavam lá, eu achava até bonito aquilo, fazia até um certo sentido. Tinha alguns que pareciam até que tinham uma fichinha com as minhas coisas escritas, e quando falava ali, irmão, dava cada pontada assim, né? Mas eu dizia comigo mesmo, não, isso é uma coincidência. Não é possível que o homem sabe de mim. Tanta gente aqui, ele vai falar logo comigo, né? E resistia. Eu não conseguia acreditar. Aliás, a crentaiada falava tanta coisa, irmãos. A gente precisa tomar cuidado com o que a crentaiada fala, porque também tem muita coisa, né? Que não é bem assim, né? Alguns do meu tempo, vou testemunhar de mim mesmo, tinha um prazer de falar que vai para o fogo do inferno, que vai queimar com as armas marditas e não sei o quê, assim, então era tudo pelo medo. Jesus, ou então quando ia, era para o outro lado totalmente. Não, que Deus vai te dar bênção, vai dar vitória, você vai comprar seu carro, você vai ser promovido, você vai ganhar mais dinheiro, você vai não sei o quê. E eu tinha uma dificuldade de crer, porque pareciam que eram coisas muito fantasiosas. Fato é que se eu um dia conseguir levantar as mãos e aceitar o Senhor Jesus como Salvador, não vou contar de novo aquela parte que eu aceitei por engano, porque eu sou meio surdo e o som da igreja era muito ruim, mas enfim, aconteceu esse acontecido, né? Para quem sabe, eu vou ter que falar de novo, porque não posso pular essa parte. Eu aceitei Jesus depois, numa outra ocasião, né? Mas no dia que eu aceitei mesmo, eu não aceitei. É só pensar o que eu aceitei, né? Mas o aceitamento mesmo, irmãos, aconteceu depois. Mas aconteceu de eu aceitar. E por que eu aceitei? Porque aquela palavra me pegou. Porque não era João, Antônio, Pedro, Bastião falando que me ganhava. De fato não era. Mas o Espírito Santo foi mexendo. Ele foi me pegando. Aquilo era inexplicável. Como é até hoje. Quando Deus fala comigo, irmãos, quando Deus me mostra alguma coisa, eu não consigo explicar. Às vezes eu fico pensando ali, Senhor, mas é isso mesmo? E muitas vezes Ele desenha, Ele confirma. Não sei se tem acontecido com você. É só você firmar na oração. É só você de fato querer uma resposta dEle. Não demora muito, irmãos. Aí Ele começa a te dar essa resposta. Muitas vezes não é falando, mas quando você menos espera, você está vivendo a resposta. E as coisas acontecem de uma forma tão tremenda, tão inexplicável, tão inesperadamente, de uma forma tão improvável na vida da gente. E eu sei que tem muitos testemunhos aqui, não vou nem apontar, para não ser antiético. Mas eu sei que está acontecendo isso na vida de muita gente. É tão desenhativo o negócio,
que não tem como você não sentir, não ter a certeza que é Deus quem está dando resposta para aquilo que você tanto está procurando. Aleluias! Então Jesus prega e alguns creem, outros não. Olha o que está no versículo 31. Observe, e bem, Jesus dizia, pois, agora você tem que entender, ele pregou para muita gente, alguns creram e outros não. Na sequência, esse é o versículo seguinte, ele vai agora separar um pouco a turma. Esse versículo diz que Jesus agora ia falar com aqueles que creram nele. E o que ele ia falar para aqueles que creram nele? Ele falou, a vocês que creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então presta atenção, irmãos. A gente muitas vezes confunde uma história de libertação, de prisão, achando que quem precisa de libertação é aquele que não conhece Jesus, é aquele que nunca ouviu Jesus falar. Coitado, mora lá no fim da Índia, mora não sei aonde, até aqui no Brasil mesmo, ninguém prega para ele, então ele está perdido, ele precisa de libertação. É como se quem está na igreja não precisasse. É como se aquele que já recebeu a verdade já está completamente livre. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ele reúne aqueles que creram nele, aqueles que já aceitaram Jesus. E aí ele diz, olha isso, versículo 32, você vai conhecer esse versículo. E eu garanto para você que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Olha só. E conhecereis o quê? Então ele estava falando com aquele que crê. Ele está falando comigo. Está falando com o Alessandro, com a Sônia, com o Pedro, com o Fernando. Ele está falando com aquele que crê. Ele não está falando com quem não crê. Ele não está falando com quem está de porta fechada para Jesus. Ele está falando com aquele que está sentado aqui nessa noite. Ele está dizendo, vocês conhecerão. Conhecereis é futuro. Quem acha que porque levantou as mãos e aceitou Jesus como Salvador, porque entendeu uma pregação que ele fez, já é tudo. Sim, pode até ser tudo para ser salvo, mas não é tudo para ser liberto. Então você tem que ter essa sensatez de que estar debaixo da graça é uma coisa e viver uma vida de liberdade plena, que é a vontade do Senhor Jesus para cada um que está aqui nessa noite, é outra coisa. Então você precisa conhecer a verdade. A verdade não se conhece numa pregação, a verdade não se conhece num dia, a verdade é algo que você vai conhecendo todos os dias da tua vida. Ninguém consegue conhecer Jesus num dia só, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele realiza maravilhas dia após dia, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E quer saber, amanhã ou depois, quando você estiver numa situação diferente da tua vida, precisando de uma salvação, de uma saída, de um caminho qualquer, você vai conhecer um pouquinho mais do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele vai aparecer nessa hora e Ele vai dizer, filho, confia em mim, eu estou contigo. E você vai conhecendo mais, e você vai conhecendo mais. E é assim que, conhecendo mais a palavra do Senhor, você vai se libertando. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação é para os crentes. Para os que não creem, aí é evangelização. Por isso que não existe libertação para quem não crê. Por isso que não adianta você procurar pastores,
gente especializada em libertação, procurando uma ajuda para a tua vida, para te tirar daquela situação complicada que você se encontra, onde parece que as coisas não vão acontecer, está tudo torto, está tudo esquisito, você até sabe que errou, mas agora você já está arrependido, e você já aceitou Jesus, e você já ouviu a palavra, e agora não dá, está amarrado, está esquisito, você queria que fosse diferente. Você procura alguém para te ajudar a se libertar. Libertação, você já ouviu essa palavra? E Jesus está dizendo aí, libertação é para os que creem. Se você não crê, não tem jeito. Mas se você crê, o Senhor Jesus vai te libertar. Eu quero voltar lá agora em Gálatas e mostrar para você, meus amados queridos irmãos, que a maior insensatez que alguém pode mostrar no nosso tempo, presta atenção, a maior insensatez que alguém pode mostrar nos nossos dias é a mesma daquele tempo. É ter começado a receber o Evangelho e, de repente, começar a se afastar dele. Num primeiro momento, mergulhar no que está recebendo. E depois, em outros momentos, quando acontece isso? Quando as fascinações vão aparecendo. Um fascínio por alguma coisa, irmãos, faz você perder o teu foco. Quando você está fascinado por alguma coisa, é claro que eu não estou falando fascinado pelo Evangelho, que aí vai dar certo, mas quando alguma coisa te fascina, rouba a tua atenção, o teu tempo, e aquilo passa a ser tão importante para você, isso pode ser uma coisa, isso pode ser um projeto, isso pode ser uma pessoa. São tantas as coisas que fascinam e que levam as pessoas a se enganar, a se afastar da verdade. Essa estratégia de Satanás é muito manjada. Só crente mongo mesmo para não entender. O que aconteceu com a Eva no paraíso e o Adão? Essa fruta é um fascínio, irmãos. Olha como a Eva abandonou a palavra que Deus havia dado diretamente para ela. Pronto, eu vou acabar de nomear agora. A Eva é a rainha da insensatez. Gostou? Porque começou ali. Rapidinho se afastou. Quantos outros começaram bem também, e pelo tempo eu não vou ficar entrando em tantos assuntos. Eu poderia falar do Saul, eu poderia falar de muitos reis em Israel. O rei Asa é um exemplo clássico de quem estava firme com Deus, de quem caminhou com Ele, de quem foi muito abençoado e depois ele se afastou. Eu não vou entrar em tantos detalhes porque os Gálatas já estão fazendo isso para nós, né? Olha o versículo 2, o que diz: se quisera saber, só quisera saber isto de vós. É a mesma coisa que a gente fala hoje. Só me diz uma coisa, me diga uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo, está com letra maiúscula. Vocês receberam o Espírito Santo, é uma afirmação. Vocês receberam pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que ele quis dizer com esta pergunta? Obras da lei era aquilo que aquela religião forte daquele tempo pregava. Sacrifício de animais. No cristianismo não tinha mais isso. Ter aquele tempo de purificação da mulher. Imagina, a mulher tinha um filho e ficava 40 dias, só depois podia entrar no templo. Isso já não tinha mais. Não tinha mais sacerdotes humanos
que representavam as pessoas, como no tempo da lei, isso não tinha mais. Então o apóstolo Paulo está perguntando: vocês querem ficar amarrados, presos? Vocês acham que quando o Espírito Santo entrou na vida de vocês, quando vocês tiveram esse contato, essa conexão com Deus, vocês fizeram isso por causa da religião? Porque você fazia tal coisa 3 vezes? Porque você ajoelhava diante de não sei o quê? É por isso? Ou foi pela pregação da fé? O que os irmãos acham? Claro, pela pregação da fé. É assim que o cristianismo foi desenvolvido, e Paulo estava dizendo isso. Vai no versículo 3. Eu já vou encerrar, viu, amados? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Vê se vocês estão entendendo aí 2 formas de se viver, uma pelo Espírito, outra pela carne. Você já sabe que a gente pensa sempre no mais fácil, somos uma carne, tendo experiências espirituais. A Bíblia não diz isso, ela fala ao contrário, somos um espírito, tendo uma experiência carnal aqui nesta terra. Então, quanta gente pode estar vivendo estas coisas também? Se começou no espírito, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada. A pessoa está pronta? Não. Ela vai ser liberta dia após dia. Ela entra num processo progressivo de libertação. E vai se libertando, e vai se libertando. Fazia isso, não faz mais. Mentia, para de mentir. Roubava, para de roubar. Tinha um vício, para de ter. Quem faz isso? É o poder do homem? Não, é o poder do Espírito Santo. Não tem jeito de se libertar sem o Espírito Santo. Amém, igreja? Então você não pode ser fascinado por nada. Olha, presta bem atenção numa coisa. Hoje tem tanta coisa que fascina umas pessoas, e as estratégias de Satanás, elas vão se aperfeiçoando de tal maneira, que não é à toa que lá em Gênesis, ele era uma serpentezinha, pet, que conversava assim cara a cara com as pessoas. Mas lá em Apocalipse, ele é apresentado como um dragão. Você percebe como ao longo do tempo ele vai crescendo? E cresce nas estratégias, nas infiltrações. E o crente precisa saber disso, precisa ter bom senso, precisa ser sensato para poder vencer. Então, queridos, até mesmo nas coisas que acontecem na igreja, Satanás pode lançar um fascínio. Por exemplo, o culto. O que é o culto? Alguns irmãos já falaram sobre isso aqui hoje. Por acaso o culto não é algo que eu, você, cada um de nós aqui, precisamos entregar para Deus? Quem concorda comigo, faz um sinal assim com a mão. Culto não é isso? Então, se culto é isso, eu não posso ficar fascinado pelo culto. Por quê? Porque ele não é para mim. O culto não foi feito para me fascinar. Então, se você gostou das luzinhas que tem aqui, glória a Deus, mas não é para você. Não é para que você fique tão fascinado ao ponto de voltar aqui, não. Sabe por quê, amados? Porque eu, você, cada um de nós aqui, temos que fascinar ao nosso Deus. E você sabe como ele fica fascinado? Não é com luzinha, não é com cor de parede, não é com o tipo de roupa que o pastor veste, ou que os irmãos vestem na igreja, não. Não é com a quantidade de dinheiro que se põe aqui, e não é porque o louvor está muito afinado. Ele fica fascinado, pode ter certeza disso, quando o povo não louva apenas com os lábios, mas com o coração. Aleluias! Pode dar uma coisa ou outra errada aqui, pode queimar uma lâmpada na hora, pode fazer um barulho estranho, o pregador pode não ir tão bem, mas se o coração do povo estiver voltado para o Senhor com sinceridade,
ele ficará fascinado com esse culto. E se você quer saber, minha preocupação não é se você volta, mas é se o Senhor volta para estar aqui no nosso meio, no próximo culto. Aleluias! Cuidado com o fascínio, porque até mesmo o fascínio dentro de uma igreja, ele pode te tirar da verdade, porque você fica tão encantado com os movimentos da igreja, que acabam esquecendo que sobre tudo isso existe uma razão maior de estarmos aqui, e é de receber a verdade, porque isso diz respeito à nossa vida. Porque se amanhã você estiver com a vida amarrada, se estiver sofrendo, se estiver aprisionado, se estiver com coisa esquisita acontecendo lá, eu vou dizer para você que só tem um jeito de você se livrar de tudo isso, é a verdade. E eu quero encerrar então, irmãos, nos próximos versículos. O 4 diz assim: será em vão que tenhais padecido tanto? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Irmãos, eu vejo como vocês sofreram. Ele fala, eu vejo que não foi fácil para vocês virar crente. Eu vou usar esse termo, né? Eu vejo que não é fácil para vocês, não foi fácil vocês se converterem. Vocês saírem daquelas tradições, você sair daquele raciocínio que bastava acender um incenso ali para você ser abençoado, e agora você crê num Deus que você não está vendo. Eu sei que não foi fácil, eu sei que vocês sofreram, eu sei que teve gente que se afastou de vocês. E quem é que não passou pela mesma coisa aqui? Então eles já tinham vivido toda essa experiência. Irmãos, eu tive uma dificuldade tremenda para anunciar na minha casa que eu estava virando crente. E quando eu ameacei dizer isso para o meu pai, falei, pai, que eu estou indo numa igreja, nem terminei de falar. Ele disse, eu prefiro ver você na cadeia do que na crente. Ele não sabia o que ele estava falando. Depois ele compreendeu também, glória a Deus. Nunca tivemos problema com isso, bem amados. Mas é só para citar algo que pode estar acontecendo com você. É um sofrimento mesmo, é algo difícil. O teu meio é um meio que te atrai, que te fascina, que te leva, que você já está envolvido. Agora você tem que pagar para tudo, a galera da glória a Deus e aleluia. Vou ter que ir lá no meio da crentalhada. Às vezes o culto é na hora do jogo. Às vezes o culto é na hora que você ia fazer, sabe, irmãos, opções que te fascinam, tem de monte. Você está me entendendo, não? O apóstolo Paulo está dizendo, será que isso tudo foi em vão? Vocês vão botar tudo isso a perder? Começaram pelo Espírito e vai acabar na carne. E aí eu quero fechar no 5, porque esse é bom, irmãos. Olha só o que diz, aquele, pois, que vos dá o Espírito. Vamos ficar de pé? Deixa eu profetizar na tua vida. Eu vou profetizar esse versículo, irmãos. Eu vou profetizar esse versículo na tua vida, para você entender que não foi em vão chegar até aqui, que vencer os preconceitos, os paradigmas, que passar por cima de tanta coisa para estar na presença do Senhor nessa noite, não foi em vão. O Senhor é um Deus que abençoa. Por isso faz tanta questão de que você seja sensato, de que você não se fascine, não seja levado para aquilo que te afasta dele. Porque aquele que te deu o Espírito Santo, você me pergunta, pastor, será que eu tenho o Espírito Santo? Eu vou tentar te ajudar nessa resposta. Se você vive uma vida de pecados, afastado do Senhor, sem compromisso com Ele, longe da verdade dEle, e isso não mexe com você, tanto faz. Se você está se lixando com isso, e achando que isso é papagaiada de crente, então você não tem o Espírito. Não, Ele não te convenceu do teu pecado, você não tem o Espírito. Agora, se você erra, cai, vacila, muitas vezes até é fascinado por algo que te afasta da verdade, mas lá dentro
tem algo inexplicável que te puxa para cá, que te entristece, que tira a sua segurança, que não te dá uma paz completa. Então entenda, significa que o Espírito está dentro de você, significa que o teu caso é o mesmo dos Gálatas. Eles tinham recebido o Espírito, e foi pela pregação. O problema deles agora é que eles estavam escorregando. Só que esse mesmo Deus que te deu o Espírito é aquele que opera maravilhas entre nós. Quem está precisando de uma maravilha nessa noite? Faz um sinal para mim. Todos nós estamos. Não dá, irmãos, não dá para viver só com as maravilhas deste mundo, porque elas vão acabar nos frustrando a qualquer momento. As maravilhas para sempre são aquelas que o Senhor opera na nossa vida, amém? Então Ele está operando maravilhas de cura. Quem crê pode tomar posse, diga glória a Deus. Ele está operando maravilhas de libertação, está operando maravilhas de capacitação. Ele está colocando na tua vida as coisas dele, para que você prospere verdadeiramente, aleluias. Essa maravilha é só Ele que faz. É o mesmo que te entristece quando você peca, é esse que está te libertando, é esse que está tratando de você na parte da tua necessidade. É o que te ajuda, é o que te abraça quando você está só, é o que te dá uma direção quando você está perdido. Ele opera maravilhas entre vós. E você acha que Ele faz isso como? Pelos teus sacrifícios? Por acaso Jesus pediu que você trouxesse aqui um sacrifício de animal? Foi? Não. Por acaso você teve que subir uma escadaria de joelho? Não. Por acaso você teve que dar uma oferta especial, uma oferta de coração, para você ser abençoado? Não. Essa palavra não diz que é pelas obras. Essa palavra diz que é pela pregação da fé. Aleluias. E se esta pregação de hoje está gerando fé no teu coração, prepara, porque as maravilhas vêm. Você crê? Eu também creio. Então vamos orar. Glórias a Deus. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai amado nosso, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Agradeço pelos teus cuidados. Agradeço, Senhor, porque nesta noite nós ouvimos aqui tantos testemunhos do que o Senhor tem feito através da pregação da fé na vida de tantos dos nossos irmãos. Então agora, neste momento, tendo recebido a Tua palavra, eu quero aqui, Deus querido, sobre a Tua palavra, profetizar maravilhas na vida de cada um que aqui nesta noite está, que ouviu a Tua palavra, que deseja ter uma vida sensata, que não quer de modo algum ser fascinado pelas tantas ofertas que por aí, Senhor, para todos os lados existem, no propósito de tirar o meu irmão desta verdade. Meu Pai, eu declaro libertação na vida de todo aquele que está vivendo o Evangelho dia após dia, que está conhecendo o Senhor Jesus, Teu Filho amado, dia após dia, e que isto seja, Pai amado, na vida de cada um uma realidade, que vem da verdade da Tua palavra, e esta verdade, Deus querido, está aqui, nós a recebemos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos a uma só voz digam: amém, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir esse nome, aleluia, oh glórias,
Aleluias, obrigado, Senhor.